Olá, educadores! Eu sou Leíse Maciel, professora de Língua Portuguesa, Produção Textual e Teatro. Hoje eu trouxe algumas reflexões acerca de dois temas que eu acho cruciais: o letramento e a pedagogia do afeto. Espero que todos gostem e que tragam mais experiências também, que a gente possa trocar bastantes dicas, bastantes jeitos de ensinar, jeitos de aprender, que isso possa frutificar. É isso que eu trago, reflexões. Vamos iniciar agora as nossas reflexões, o nosso estudo. Digo nosso porque também me coloco no lugar de quem estuda, de quem busca sempre conhecimento, nunca estamos prontos, sempre temos algo a aprender. Letramento e pedagogia do afeto. Podemos ver aqui uma professora, uma educadora com seus alunos, temos diversos suportes de aprendizagem e como fazer com que essa prática do letramento aconteça nos dias de hoje. Que práticas realmente podemos fazer para que o nosso aluno seja de fato um aluno letrado, um cidadão consciente, um cidadão crítico? Que suportes nós devemos utilizar? Que métodos utilizar? E de que forma nós podemos afetar nossos alunos? No primeiro encontro nós teremos teorias e dicas sobre os temas propostos. No segundo encontro nós teremos mais um pouco de teorias e sugestões. E no terceiro encontro nós teremos os temas na prática, com práticas minhas de sala de aula e entrevistas a algumas educadoras ou educadores. Espero que seja bastante produtivo para todos nós. Conhecendo o grupo, gostaria de saber aí no chat do YouTube qual o seu nome, qual a escola onde você leciona, com qual ano de escolaridade você trabalha e o que é letramento para você. E mais uma pergunta: como podemos afetar nossos alunos? Mas afetar no sentido positivo da palavra. Fazendo aqui uma tempestade cerebral, letramento, esse mapa mental aí, bem pequeno, mas bastante profícuo e de suma importância para nós educadores. O letramento tem sua base aqui na leitura. Essa leitura passa pela compreensão, muito mais do que decodificação. A gente poderia adentrar também na questão da alfabetização, mas nós vamos avançar um pouco além disso, porque o nosso foco é o segundo segmento. Porém, podemos também gerar algumas discussões acerca desse tema também. Caso vocês queiram, podemos também tratar no próximo encontro também da questão da alfabetização. E aí a leitura como leitura, visão crítica, leitura, questionamentos, leitura de mundo. A leitura que o aluno tem de si mesmo, a leitura que o aluno traz na sua bagagem cultural. Letramento enquanto uso, letramento enquanto comunicação. Estar letrado é estar em dia com a sua comunicação. É fazer da língua o seu uso, fazer da língua algo útil, não meramente uma avaliação, uma atividade sem significado. Ainda bem que hoje nós temos livros, que trazem à tona esse tipo de visão. Os PCNs vieram para isso,
Depois veio a BNCC, que traz como objetivo maior, né, ao meu ver, esse letramento. E abaixo nós já vimos aqui o uso e a comunicação, e aqui nós temos a compreensão. Ler, como eu já disse, muito mais do que decodificar, é compreender as linhas e as entrelinhas. E, fechando aqui esse mapa mental, os desafios. Desafios tanto para o educando, quanto para nós, educadores. Que desafios nós temos hoje, neste século, para que o letramento aconteça? Esse letramento no seu mais amplo sentido. Muitos desafios, não é fácil. Dizer que não tenho nenhuma fórmula mágica nesse curso, nenhuma dica que talvez vocês nunca tenham visto, possa ser que sim, mas eu trago estudos, eu trago reflexões para que a gente sempre esteja repensando as nossas práticas. Eu digo isso, também faço esse exercício de olhar para mim, de olhar para a minha prática, para saber, na verdade, se estou no caminho certo. Isso não quer dizer tempos de serviço, não. Tempo de estrada educacional, não. Vai valer muito mais o seu olhar, o meu olhar, diante de cada aluno, diante de cada turma, mais do que qualquer diploma, qualquer tempo de sala de aula. Então, eu trago aqui pontos de reflexão. Seguindo, letramento. O letramento vai além da habilidade de ler e escrever. Ele inclui a compreensão, a análise e a utilização de textos e informações no cotidiano. Através do letramento, o aluno se torna capaz de interpretar criticamente o conteúdo de um texto, entendendo seu contexto e os objetivos do autor. Ele envolve saber usar essas habilidades de leitura e escrita em contextos reais para participar de forma ativa e crítica na sociedade. O objetivo do letramento visa formar cidadãos críticos capazes de se posicionar diante de questões sociais, culturais e políticas. Por exemplo, no letramento, o aluno aprende a entender e questionar o conteúdo de notícias, propagandas, livros e redes sociais. Papel do letramento crítico. O letramento crítico, dentro do Ensino Fundamental 2, ensina o aluno a questionar e refletir sobre a informação. Em vez de aceitar passivamente tudo o que lê, o aluno aprende a buscar e interpretar diferentes perspectivas, promovendo um entendimento mais profundo do mundo ao seu redor. No letramento crítico, o aluno é encorajado a fazer perguntas como: quem escreveu o texto? Qual é o propósito deste texto? De que forma esse texto afeta o leitor? Essa prática ajuda a desenvolver autonomia e senso crítico, habilidades importantes para a vida adulta. Como podemos ver, é no dia a dia, no trabalho de sala de aula, que o letramento vai ganhando forma. Em cada pitada, em cada movimento de leitura, dentro da sala de aula, tende a haver a possibilidade do aluno perceber as nuances de um texto, perceber as intenções do autor, perceber tudo que está ali por trás, né? Por dentro daquele texto. Eu digo que é entrar na casa do texto. Mas para isso, como dissemos, é preciso arregaçar as mangas, porque há muitos desafios. Para isso, nós temos de ter um jeitinho especial para lidar com os nossos alunos, que às vezes estão lá
cheios de problemas, que estão tristes, que estão também alegres demais, que estão afoitos, que querem brincar ou que estão apáticos. Nós nos deparamos com diversos tipos de alunos na sala de aula. E como afetar todos eles, como fazê-los querer aprender. É um grande desafio. Para isso, nós vamos entender um pouco mais sobre a pedagogia do afeto e seu papel na educação, porque letramento e pedagogia do afeto estão intrinsecamente ligadas, ao meu ver. Pedagogia do afeto e seu papel na educação. A pedagogia do afeto é uma abordagem educacional que enfatiza a importância do ambiente emocional e das relações afetivas no processo de aprendizagem. Esse conceito é essencial no Ensino Fundamental 2, pois os alunos estão em uma fase de transformações emocionais e sociais intensas. Mudanças hormonais, sentimentos, buscas, mudanças do corpo e todas as mudanças que existem nessa fase. Aspectos fundamentais da pedagogia do afeto: empatia e escuta ativa. O professor atua como facilitador que ouve, compreende e apoia os alunos, criando um espaço onde eles se sentem seguros para se expressar. Vínculo positivo com o conhecimento. O ambiente afetuoso gera uma conexão mais forte do aluno com o conteúdo, pois ele sente que seu desenvolvimento é respeitado. Apoio emocional. Reconhecendo que cada aluno tem suas próprias emoções e vivências, o professor oferece apoio e estratégias para o desenvolvimento emocional e social. Por que a pedagogia do afeto é importante? Estudos sugerem que o ambiente de aprendizagem emocionalmente acolhedor aumenta o engajamento dos alunos, melhora a autoconfiança e reduz a ansiedade. Em contextos afetivos, o aluno se sente respeitado e valorizado, o que promove sua participação ativa e desejo de aprender. Sobre a pedagogia do afeto, no último encontro que nós teremos, eu vou colocar algumas práticas de sala de aula que eu utilizo. Mas já falando um pouco sobre isso, eu digo que desde o início, no primeiro dia de aula, a gente tem que afetar o nosso aluno. Dizem que a primeira impressão é que fica. É no primeiro dia de aula que ele vai olhar no seu olho e você vai olhar no olho dele. E eu costumo utilizar muitas dinâmicas de entrosamento, dinâmicas afetivas, dinâmicas que trazem o aluno para você. Todos serão afetados naquele dia? Talvez não. Mas com o tempo a gente consegue, porque o nosso aluno ele está carente de cuidado, carente de afeto, carente de uma palavra, de um olhar, de uma escuta. Seguindo, como os dois temas se interligam: integração entre letramento e pedagogia do afeto. No Ensino Fundamental 2, essa integração ocorre de forma que o letramento e o desenvolvimento emocional caminhem juntos. Os alunos são expostos a textos e atividades que refletem sobre temas sociais e emocionais, promovendo uma leitura não apenas racional, mas também e principalmente afetiva. A pedagogia do afeto apoia o letramento ao considerar os interesses e necessidades emocionais dos alunos, proporcionando atividades como leitura colaborativa de temas emocionais e sociais, trabalhar com temas como amizade, autoestima e diversidade através de leituras orientadas,
o que ajuda a contextualizar o conhecimento de forma sensível e afetiva. Debates e reflexões em grupo. O professor não é o único detentor, na verdade, ele não é o detentor de todo conhecimento. Nós, educadores, não estamos num patamar de superioridade. Na pedagogia do afeto, nós temos de estar junto dos alunos e não acima dos alunos. A hierarquia continua, os conceitos continuam, mas a questão do estar ao lado, a questão do orientar, é que vão estar presentes nesse tipo de prática. Então, os debates e reflexões em grupo, nós vamos proporcionar um espaço onde os alunos possam compartilhar suas visões e sentimentos, valorizando a escuta e o respeito mútuo. Claro que vai acontecer muita polêmica, muita discussão, mas é o nosso chão de sala de aula, é rico de emoções, é ali que nós trabalhamos os valores. Vai dar trabalho sim, mas é tão rico, é tão prazeroso, que a gente sai assim esgotada, porém com a sensação de que fizemos algo diferente. E eu tenho certeza que vocês já fazem isso na sala de aula de vocês. Escrita pessoal reflexiva. Incentivar a produção de textos nos quais os alunos escrevem sobre suas próprias experiências, sentimentos e pontos de vista. Isso ajuda a fortalecer a identidade e promover o autoconhecimento. Talvez seja na escola o único lugar onde o seu aluno é ouvido, onde o seu aluno expõe a sua própria opinião e é aceita. Talvez é o único lugar que ele possa ser ouvido. E olha o nosso papel, que importante. Referências teóricas e bibliográficas. Referências teóricas e bibliográficas. Paulo Freire, a obra Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire é central para entender a educação crítica e o diálogo como ferramentas de transformação social. Freire propõe uma educação libertadora, oposta ao que se chama de educação bancária, onde o conhecimento é depositado nos alunos sem que eles participem ativamente. Em vez disso, Freire defende uma educação dialógica, em que o diálogo é o eixo central do aprendizado. Nesse modelo, educador e educando são parceiros no processo de descoberta e compreensão do mundo, refletindo conjuntamente sobre sua realidade e as estruturas sociais que a envolvem. A dialogicidade em Freire é essencialmente democrática, implicando que o professor não deve apenas impor conteúdos, mas dialogar a partir das vivências e contextos dos alunos. Esse método valoriza o tema gerador, uma técnica em que o aprendizado começa com questões e situações significativas para a comunidade do aluno, tornando o aprendizado relevante e engajante. A reflexão crítica e a ação ou praxis são elementos essenciais, uma vez que o conhecimento só se concretiza plenamente quando possibilita a transformação social. Consciência crítica. Freire também explora o conceito de consciência crítica e acredita que a educação é um ato político. Ele afirma que a verdadeira libertação só ocorre quando o indivíduo é capaz de reconhecer as estruturas de opressão, identificar seu papel dentro das estruturas e agir de forma consciente e autônoma para transformá-las. Assim, a pedagogia do oprimido não se limita à educação, mas é uma prática de resistência social e política. A obra tem sido muito estudada e é frequentemente discutida por teóricos como Henri Giraud, que destacam sua relevância para a promoção de uma cultura democrática, especialmente em contextos de opressão e desigualdade contemporâneos. Freire também destaca que o diálogo verdadeiro precisa ser fundamentado no amor
e na humildade. Sem esses elementos, ele se torna um ato de imposição e não uma troca significativa. Segundo Freire, o diálogo não é uma técnica, mas é uma maneira de ser, um meio de humanizar as relações e fortalecer o respeito mútuo, criando um ambiente onde os alunos se sintam à vontade para questionar e desenvolver seu pensamento crítico. Magda Soares. Magda Soares, em sua obra Letramento, um tema em 3 gêneros, aborda o conceito de letramento de maneira profunda, detalhando como ele difere da alfabetização e envolve a utilização social da leitura e da escrita no cotidiano. O letramento, segundo Soares, está interligado ao desenvolvimento crítico e à capacidade de interpretar e transformar a realidade por meio da linguagem. Para Soares, o letramento não é um processo linear e envolve o contexto em que o indivíduo está inserido, a cultura, as práticas sociais e as trocas interpessoais que ocorrem na sociedade. Aprofundamentos no conceito de letramento em Magda Soares. Letramento e interação social. Soares enfatiza que o letramento é construído por meio da interação com o outro e das práticas culturais de leitura e escrita que cada comunidade desenvolve. Assim, o letramento vai além do conhecimento técnico das letras e palavras, envolvendo o entendimento do uso da linguagem como ferramenta de interação social e cidadania. Para Soares, os indivíduos se tornam letrados quando começam a compreender e a utilizar textos em contextos reais, seja para resolver problemas, tomar decisões ou comunicar-se de forma eficaz. Gêneros de letramento. A autora explora a ideia de gêneros de letramento, dividindo o letramento em 3 categorias principais. O letramento familiar, que se desenvolve no ambiente doméstico e envolve práticas de leitura e escrita do cotidiano. O letramento escolar, que é formal e promovido nas escolas, geralmente com foco em normas e gramática. E o letramento social, que ocorre nas interações e práticas culturais da sociedade, como ler jornais, interagir em redes sociais e entender instruções em ambientes públicos. Essas categorias ajudam a ilustrar a amplitude do letramento e a necessidade de abordá-lo como um processo contínuo, diversificado e adaptado ao contexto de cada aluno. A conexão entre letramento e consciência crítica. Assim como Paulo Freire, Soares considera o letramento uma ferramenta de empoderamento, onde os indivíduos desenvolvem a capacidade de ler o mundo. Ao relacionar o letramento com a consciência crítica, ela aponta que é por meio do letramento que o indivíduo questiona e compreende as estruturas sociais ao seu redor, desenvolvendo habilidades de intervir nessas estruturas. Para Soares, essa capacidade de análise crítica é fundamental para a cidadania e autonomia. Dicas práticas para a sala de aula. Criação de um ambiente de leitura variado e incluso. Incluir diferentes tipos de textos na sala de aula, como jornais, revistas, histórias e quadrinhos, ajuda a expandir a visão dos alunos sobre o uso da leitura no cotidiano. Incentivar os alunos a explorar e comentar esses materiais é uma forma de trabalhar o letramento social e torná-los conscientes das informações que encontram no dia a dia. Atividade com gêneros textuais reais. Propor atividades que envolvam gêneros textuais usados na vida real, como a escrita de e-mails, produção de resenhas de filmes ou de livros, criação de relatórios, ensina os alunos a escreverem com propósito e contexto. Essas atividades fazem com que vejam a escrita não apenas como uma tarefa escolar, mas como uma ferramenta prática e útil. Debates e reflexões sobre temas atuais. Utilizar notícias e acontecimentos recentes
para discutir e produzir textos críticos ajuda os alunos a entenderem o valor do letramento crítico. Esses debates promovem a conscientização sobre questões sociais e culturais, ao mesmo tempo em que permitem que os alunos pratiquem a leitura crítica e a expressão argumentativa. 4. Projetos de pesquisa sobre a comunidade. Projetos de pesquisa que envolvam explorar a própria comunidade, como entrevistar membros locais ou coletar informações sobre serviços públicos, ajudam a contextualizar o letramento. Os alunos podem transformar as informações em textos descritivos ou reportagens, experimentando o letramento como uma forma de se conectar e contribuir para a sociedade. Incentivo ao diário de letramento. Um diário onde os alunos registram suas interações diárias com a leitura e escrita, como um anúncio que leram ou uma instrução que seguiram. Ajuda-os a tomar consciência do letramento em seu cotidiano. Essa prática fortalece a percepção de que o letramento é uma habilidade essencial e sempre presente em suas vidas. Como eu disse, eu não ia falar sobre minha prática agora, seria no último encontro, mas eu vou falar um pouquinho sobre essa prática aqui, sobre o incentivo ao diário de letramento. Eu propus, numa escola que eu trabalho, que é o José Rosendo, pedi à diretora que doasse alguns cadernos para as turmas. E aí nós fizemos o caderno de gêneros. O caderno de gêneros nada mais é do que o trabalho com gêneros textuais e essa interação com a leitura, com a escrita. E ao final do ano, o aluno vai ver o seu próprio crescimento na sua escrita. É como se fosse um mapa de percurso, né? Em que ele vai crescendo aos poucos, melhorando a sua escrita, desenvolvendo o seu letramento. É uma coisa simples, um pequeno caderno em que se trabalha gêneros textuais e cada gênero textual a gente sabe que tem um objetivo, né? Tem uma finalidade. E a gente vai trabalhando isso sempre que possível, pelo menos uma vez na semana, nós trabalhamos essa prática. Mas depois eu vou mostrar com fotos, tá? E como ficou esse caderninho lá dos gêneros.